Eu trocaria toda a tecnologia da minha empresa por processos mais claros e mais definidos. Foi essa frase que eu ouvi de um dos parceiros da BML algumas semanas atrás. Eu achei bem interessante falar sobre isso, porque toda empresa depende de pessoas, tecnologia e processos. E obviamente nenhum é mais importante que o outro. E até esse parceiro em questão, ele estava enfatizando, ele estava intensificando a fala dele sobre o processo. Porque na empresa dele existia o processo falado, que é aquela história de que aqui as coisas são resolvidas de tal maneira. Só que quando a gente começa a conversar com cada um dos colaboradores, a gente entende que cada colaborador resolve de um jeito. E o que que acontece? O que que a gente começa a mapear? Começa a entender que o colaborador B, algumas situações, ele resolve melhor que o colaborador A e vice-versa. Então você passa uma transição de processo falado para processo documentado. E o processo documentado, ele é importante por duas situações. Primeiro, para todos os colaboradores consultarem o que fazer, onde fazer, com quem fazer dentro da organização. Então você entende o tempo, você entende os responsáveis, você entende as tarefas a serem feitas, tudo isso. E também para novos colaboradores. Então, um novo colaborador, quando ele chega e ele tem onde consultar o que está sendo explicado para ele, isso é maravilhoso. Isso corta a curva de aprendizado dele dentro da organização. Então, essa transição, ela é bem importante, de você sair do processo falado para o processo documentado. E apesar de parecer óbvio, apesar de ser uma coisa que está totalmente no controle do gestor, do CEO daquela empresa, do dono daquela empresa, muitas empresas deixam isso de lado. E aí tem até um ponto extra e um ponto importante também do processo documentado. Quando você tem isso documentado, você consegue enxergar os pontos de melhoria e os pontos de falha também. E quando você identifica, você entende se você precisa resolver essa parte do seu processo com pessoas ou com tecnologia, que são aqueles 3 fatores que a gente falou lá no começo. Então, isso é bem interessante de você começar a olhar com mais cuidado, gestor, porque isso está totalmente nas nossas mãos. Isso é simples da gente mapear. São perguntas de coisas que já acontecem com seus colaboradores, que já acontecem no seu dia a dia. Então, eu sou o Paulo, eu sou gestor operacional aqui na BML e sócio também. E se você quiser falar mais sobre negócios, sobre vendas, sobre marketing, siga a BML em todas as redes sociais.